Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades. Lembrando que na videoaula passada, né, ficou uma atividade para vocês tentarem fazer. Eu parei na nona questão, nessa tabela do índice de produtividade de uma empresa, tá? Muitos me mandaram, tentaram fazer, outros não me mandaram, tá? Mas, mesmo assim, quem não fez, agora com a videoaula, aproveite e faça a sua atividade, tá? É importante que todos façam, nem que seja agora, depois que eu postar a videoaula. Quem já me enviou a sua atividade pronta, só dar uma conferida se está tudo ok, a resolução, tá? E aí, se tiver alguma coisa incorreta, é só você ajustar lá, tranquilo, sem nenhum problema, tá bom? Bom, seguindo aqui a nossa atividade, para a gente não perder tempo, porque a gente, graças a Deus, as coisas já estão dando uma melhorada, né? Nossa energia já está demorando além do tempo que era, né? Aliás, se normalizando, né? Pelo menos a energia, graças a Deus, já está voltando ao normal. E a nona questão diz o seguinte, tá? Eu copiei ela já aqui no quadro. Eu iniciei na aula passada com vocês e deixei para vocês darem continuidade. Quem entendeu ela aí, terminou tranquilamente, sem nenhum problema. Quem não entendeu, só presta atenção de novo. Ela é bem simples de se resolver, né? Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Ela é bem simples, tá? Tenho certeza que com a leitura de agora todo mundo vai entender. Quem não tiver entendido, né? Só repetindo aqui para vocês, se você não entender na primeira visualização, volta de novo, assiste, sem nenhum problema, tá? O vídeo vai ficar gravado, então vocês vão ter acesso a hora que vocês quiserem. Então vamos lá. Sem perder tempo, a nona questão diz o seguinte. Chama-se índice de produtividade de uma empresa a razão entre o lucro, representado pela letra L, e o número de funcionários, representado pela letra N, da empresa. Desculpa aí, pessoal, que a garganta está meio ansenta, mas tá tudo bem. Não é Covid, em nome de Jesus. A tabela seguinte mostra o lucro e o número de funcionários de uma empresa no anos de 2008, 2009 e 2010, tá? Então, nós temos aí o ano, tá? O ano 2008, o lucro dessa empresa no ano de 2008 e o que? O número de funcionários que tinha nessa empresa em 2008. 2009, mesma situação. O ano, o lucro que ela teve e a quantidade de funcionários que ela tinha nesse ano. 2010, mesma situação. O lucro de 86.400 com 20 funcionários. O que ele quer saber, pessoal? Para você saber o que ele está pedindo, tem que ler com calma e interpretar para você saber o que ele está pedindo, tá? O que diz aí no final, abaixo da tabela? Analisando a tabela, em qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior, tá? Em qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior. Então, o que ele quer saber? Que você faça de um por um a resolução para poder você ver ao final das 3 qual foi delas que teve o índice de produtividade maior, tá? Mas para você saber disso, você vai ter que fazer a resolução. Como é que eu faço? Lá no início do comando da questão diz o seguinte, ó. Chama-se de índice de produtividade. Deu um nó aqui na língua. Chama-se índice de produtividade de uma empresa a razão entre o lucro e o número de funcionários. Então, o que você vai fazer aqui? Se é razão é divisão, tá? Razão é uma mera divisão. Então, o que você vai pegar aqui, ó? O lucro de 2008, vai pegar o número o lucro que ela teve nesse ano, que foi 68 mil, dividido para quem? Para 16, tá? Então, é uma continha um pouco assim grande, mas aí quem tiver dúvida, tá? Pode tentar fazer ela manual
Ou, como eu sei que vocês estão aí na casa de vocês vão direto para a calculadora do telefone, né? Como aqui a gente não pode perder tempo, eu já fiz meu cálculo separado, tá? Então, o primeiro cálculo do ano de 2008, tá? É de 68.000 dividido por 16, tá? Eu já fiz meu cálculo aqui, deu 4.250. 4.250, tá? Pronto. Tem o primeiro, tá? O primeiro o quê? É o primeiro índice, o primeiro resultado. Então, para me saber dos outros, eu tenho que seguir fazendo, tá? Isso aqui de 2008. Vou colocar pequeno aqui. Agora de 2009, 54.000 dividido para quantidade de funcionários, de 12. Deixa eu ver quanto foi que deu aqui no meu papelzinho. A divisão deu 4.500. 4.500, tá? Então, quem for fazer aí depois o cálculo no seu na calculadora do seu telefone, você vai ver que bate aí corretamente. E o outro de 2000 que foi 2009. De 2010 eu vou colocar aqui no lado, 2010. Quanto é o valor? 86.400 dividido para quem? Para a quantidade de funcionários, que foi 20, tá? Quanto é 86.400 dividido por 20? Olhando aqui no meu cálculo, deu 4.320, tá? Coloca aqui embaixo, 4.320. 4.320. Então, qual foi a pergunta que ele fez aí pra gente aí, ó? Analisando a tabela, em qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior, tá? Em qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior? Simples, você vem e olha no resultado. Onde foi que teve o maior valor? Aqui, ó. Maior valor. Deixa eu só circular aqui. Foi no ano de 2009, tá? Que ele teve o índice, tá? De produtividade de 4.500. Então, aqui no ano de 2009 foi o ano que ele teve o maior índice de produtividade, certo? Aqui foi menor, 4.250, e aqui 4.320. Então, você vai lá responder, tá? Em qual dos 3 anos o índice de produtividade foi maior, você vai lá responder. Foi no ano de 2009, que teve um índice de 4.500, certinho? Aí não tinha muito mistério, tá? Era só leitura, divisão e analisar qual foi o índice maior que você teve nos três anos, 2008, 2009 e 2010. Então, fica bem claro aqui que foi no ano de 2009. Apesar de 2010 o valor ter sido alto, tá? Mas a quantidade de funcionário também era alta, era 86.000, mas teve 20 funcionários. Aqui foi 54.000, mas teve menos funcionário, 12. Por isso que deu o valor maior, tá? Um índice maior. Tá? Então vou apagar aqui, preste que se vocês não entenderam na primeira visualização, assistam novamente, tá, gente? Bem, pessoal, voltando aqui na 10ª questão, eu vou iniciar ela com vocês, tá? E vocês vão terminar do mesmo modo não, que eu vou avançar um pouco mais. Eu vou ler com vocês a 10ª questão, vou iniciar com vocês e vocês vão finalizar ela, correto? Então, eu peço que todos estejam acompanhando as nossas videoaulas para ver a resolução. Cada videoaula vem resolução ali de 2, 3 ou 4 questões, varia de acordo com o tempo, tá? E muitas das vezes o tempo da aula não pode ser prolongado porque demora demais para carregar o vídeo no YouTube, ainda mais com esse tempo aí, energia, internet lenta, já viu, né? Bom, a 10ª questão diz o seguinte, a leitura é primordial, pessoal, tá? Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxos de água purificada, medidos em litros por hora, LH.
tá? Litros por hora significa. Deu uma tabela aí, tá? Eu não fiz mais ou menos só um procedimento inicial, que não fiz ela completa. E disse o seguinte, após a tabela, ó. Primeira coisa na tabela aí, ó, tem o sistema 1, tá? Fluxo de água suja, 45 litros por hora. Depois, fluxo de saída de água purificada, 15 litros por hora. E assim no sistema 2, 40 litros por hora. De água suja e de água purificada, 10 litros por hora. No sistema 3, água suja, 40 litros por hora. E água purificada, 5 litros por hora. E aí continua, sistema 4 e 5. Em seguida, aí a nossa tabela diz a seguinte situação. A razão, quando fala em razão, tem que lembrar, razão é divisão. A razão entre o fluxo de saída de água purificada e o fluxo de entrada de água suja expressa a eficiência do sistema. Quanto maior for a razão, mais eficiente será o sistema. Dentre os sistemas testados por essa indústria, qual apresentou maior eficiência? Tá? Qual aquele que apresentou maior eficiência? Mesma coisa que nós fizemos na questão anterior, nós vamos fazer aqui, ó, tá? Qual é a razão? A razão entre o fluxo de água purificada. Água purificada deixa eu ver aqui, é o primeiro, né? E o fluxo de água suja, né? Então aqui, pessoal, elas estão invertidas, tá? Quem que você vai colocar primeiro? Esse aqui, tá? Por que isso aqui? Na leitura, ó, a razão entre o fluxo de água, ó, água purificada. Então a água purificada é o último aqui, ó, tá? Esse aqui. Então a primeira que você vai colocar aí, sistema 1. Sistema 1. 15, que é água purificada, dividido pelo fluxo de entrada de água suja. Quem é água suja? Esse aqui, 45, tá? Tem que ter muita atenção para você não colocar os valores errados aí, tá? Bom, primeira situação aqui, ó. Ficou 15 dividido por 45. Deve-se lembrar que quando o número for menor do que quem está dividindo, não dá para fazer a divisão. Se não dá para fazer a divisão, você vai para o próximo passo, que é simplificação. Então aqui você vai encontrar um número que divida tanto 15 quanto 45 ao mesmo tempo. Qual é o número que pode fazer esse procedimento aqui? Deixa eu ver aqui, vai ser, eu acho que o 5. 5 dá o próprio 15, tá, gente? Ó, mas dá também o 3, tá? Dá por 5 e dá por 15, tá? Só que quando você for fazer por 3, você vai fazer mais de uma vez. Vou fazer por 5, vai fazer mais de uma vez. E se você fazer por 15, vai fazer direto logo, ó. Só exemplificando aqui, ó. Aliás, fazendo logo, né? Simplificando por 15, simplificando por 15, ó. 15 por 15 dá 1. 45 por 15 dá 3. Então, o primeiro valor que eu encontrei aqui, ó, 1 sobre 3 no primeiro sistema, tá? Ó, primeiro sistema. Água limpa, tá? E água suja. Água limpa, água suja. No sistema 2, mesmo procedimento aqui, tá? Você vai fazer a mesma situação. Sistema 2. Sistema 2. Quem vem primeiro? Água limpa, 10, tá? Dividido por 40, água suja. E aí, como também é um número menor, não dá para dividir, você vai de novo fazer a simplificação. Dá para fazer por quanto aqui? Bom, nesse caso aqui, como eu tenho 0 aqui embaixo e 0 em cima, eu corto um com o outro, não precisa fazer mais nada, ó. Quem sobrou aí? Sobrou o 1 na parte de cima e o 4 na parte de baixo. Prontinho, tá? E aí, você segue para o sistema 3. Sistema 3, vou fazer aqui na frente. Sistema 3. Sistema 3. Água limpa, 5. Água suja, 40. Simplificando aqui, ó, vai dar para simplificar por 5. Por 5
por 5. 5 por 5 dá 1. 40 por 5 dá 8. Então aqui deu 1 sobre 8, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão dar continuidade, tá, pessoal? Continuidade com o sistema 4 e com o sistema 5. E aí vocês vão analisar depois a resposta de cada uma no final. O que você tem que fazer aqui, ó? Qual é a pergunta? Ó, dentre os sistemas testados por essa indústria, qual apresentou maior eficiência? Ou seja, aquele que teve o maior índice de volatilidade de água, né? Tem a palavra ser meio enrolada aqui, né? O maior fluxo de água, né? Seria a palavra correta. Ou aquele que tem o maior valor também, né? Você pode levar em consideração isso. Tá? Então você vai analisar qual foi o que teve o melhor índice, tá? De aproveitamento, e aí você vai dizer quem foi. Se foi sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4 ou sistema 5, tá, pessoal? Então eu já iniciei, tá? E aí vocês dão prosseguimento, concluam os outros que estão faltando e encontrem o que está pedindo aí na pergunta, certinho? Então, gente, como eu falei, vocês concluam, tá? A 10ª questão. E aí, eu quero que vocês deem uma leitura com calma na 11ª, tá? Leem com calma, não adianta ler com pressa. Tudo que vocês precisarão entender está aqui no nosso texto, na 11ª questão. Temos aí o texto inicial no comando da questão, temos 2 tabelas e bem embaixo, tá, tem alguns valores que ele está se referindo aos jogos aqui. No caso eu vou ler aqui só o comando. Ao cobrir um jogo de basquete entre as equipes branca e azul, um repórter anotou a pontuação dos 2 jogadores que mais marcaram pontos em cada uma das equipes. Aí vem aí, branca, os que mais marcaram ponto, Gustavo 32, Roberto 20. Na equipe azul, Valdir 18, Rui 36. Aí segue a leitura abaixo. Nesse jogo, a equipe azul ganhou da branca por 90-80. Considerando os dados anotados pelo repórter e considerando que o rendimento de um jogador durante o jogo é um número decimal, que expressa a razão entre o número de pontos e o que expressa a razão entre o número de pontos que o jogador fez e o número total de pontos feito pela sua equipe, qual desses 4 jogadores teve o melhor rendimento? Pessoal, essa aqui é interpretação. É você ler com calma, ver a tabela que ele te deu com os jogadores que mais pontuaram, verificar quanto foi o total de ponto que a equipe azul, que a equipe branca fez, e aí sim partir para cima, tá? Para buscar a resolução e, consequentemente, a resposta que ele está pedindo aqui no final. Qual é a resposta? Qual desses 4 jogadores teve o melhor rendimento, ou seja, o melhor aproveitamento, ou aquele que fez mais pontos também, né? Tudo são sinônimos aí, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam aí, leiam com calma e tentem fazer a resolução dessa 11. E aí, na próxima aula, eu vou trabalhar ela com vocês, mas eu espero que vocês tentem, pessoal, tá? Eu vou deixar ela com vocês aí, eu quero ver como é que vai sair o desempenho de vocês. Então, cada um que tentar, me mandem do jeito que você conseguiu. Professor, eu não consegui, eu acho que está errado, não consegui entender aqui legal, mas eu consegui mais ou menos ter uma base de como era. Tranquilo, me manda do jeito que você entendeu. Se você entendeu de uma forma e você tentou fazer, me mostrar como é aqui, quem teve o melhor índice de aproveitamento, tranquilo, me envia assim, eu quero ver e vou analisar se você estava no caminho certo ou não. E aí na próxima aula, tá? Aí sim, a gente vai matar essa questão aqui dessa 11ª, para a gente finalizar essa questão dessa atividade. Desta página, para quem tem um livro aí, está na página
8 do nosso livro, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Que o Pai do Céu abençoe cada um de nós, que nos proteja, nos livre, né, de todas as coisas que estão acontecendo aí em nosso estado. E o principal de tudo, né, que proteja cada um de nós e a nossa família. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.